Obrigado, presidente. Cumprimentar, então, a presidência e cumprimentar os nossos colegas vereadores, a imprensa aqui representada pelo Kaique, pelo Gerson, nossos ouvintes, nossos servidores. Senhores colegas, eu quero falar um pouquinho também desse assunto que foi citado pelo vereador professor Daniel, sobre um despacho que eu recebi hoje do Ministério Público aqui de Gramados, determinando o arquivamento de uma denúncia anônima, mas que todos os vereadores sabem de onde vem, contra esse vereador que fala, Everton Micaelso, e também contra o professor Daniel, por fazer propaganda eleitoral antecipada, criando desequilíbrio eleitoral. Senhores, vejam que foi solicitado ao noticiante que complementasse a notícia informando de forma especificada quais eram as palavras escritas ou proferidas pelos vereadores nominados que caracterizariam, em tese, a propaganda eleitoral antecipada. A promotoria solicitou ao denunciante que simplesmente não encaminhou documentos para comprovar alegações. Ainda o Ministério Público informa nesse documento, a comunidade que me enviou, que essa denúncia trazia de forma vaga que os nominados vereadores utilizavam de jornal e rádio para fazer propaganda eleitoral antecipada. Colegas, eu vou compartilhar com vocês o que o promotor escreveu aqui a meu respeito. Em relação ao que eu escrevo no Jornal Integração. As cópias dos artigos jornalísticos publicados no Jornal Integração dão conta que as opiniões vinculadas são assuntos de interesse da comunidade, sejam nacionais ou locais, sendo que, nesse último caso, o vereador Everton mostrou-se cuidadoso na narrativa, emitindo sua opinião sobre projetos em debate na Câmara de Vereadores, inclusive com citação dos respectivos números ou chamando a atenção para questões tributárias ou orçamentárias, de total importância para a atenção e discussão comunitária. Veja, o Ministério Público falando da total importância para a atenção e discussão comunitária, os meus artigos que eu escrevo no jornal. Ainda, colegas, o Ministério Público informou que um blog local, de forma espalhafatosa, que havia contra os vereadores referidos uma denúncia de crime contra a propaganda eleitoral, bem como informando falsamente que eles eram investigados pelo Ministério Público Eleitoral. Eu poderia traçar agora uma dezena de adjetivos a esse blogueiro, a esse denunciante oculto, que a gente sabe quem é, mas eu vou usar aquilo que o Cláudio Scherer usou na sexta-feira em sua coluna, dizendo, professor Daniel, num puxão de orelhas que o próprio Ministério Público tem dado a esses dois figurantes aqui de Gramado. Em relação a esse arquivamento, professor Daniel, obviamente que não tinha dúvida nenhuma, eu te conheço, eu sei como é que é teu caráter e da tua importância na política aqui em Gramados. A gente conhece uma pessoa olhando para o passado dela, aí a gente vai saber o que de fato acontece. Mas, senhores da imprensa, eu tenho algo bem importante aqui para compartilhar com todos. Eu faço parte da ABB, aqui de Gramado de Canela, sou vice-presidente social, o presidente é o Tremarim, nós temos mais 3 vice-presidentes, o Cláudio Fiorese, a Viviane Augustin e o Vomir Leix, e cerca de 400 associados nesse clube que é esportivo. Recentemente, a ABB fez uma campanha para conseguir cestas básicas e conseguiu 80 cestas básicas. Mas, não satisfeito com esse trabalho, a ABB, a diretoria, entendeu que era importante ampliar esse trabalho de cestas básicas. E o presidente da ABB, o senhor Antônio Tremarim, uma pessoa que fez uma carreira no Banco do Brasil, que tem uma influência muito grande lá no Banco do Brasil, em Brasília, foi solicitar auxílio e apoio para essas atuais necessidades que Gramado vive em função da pandemia. E foi justamente lá na Fundação do Banco do Brasil, que é uma fundação social, conversando com a diretoria, senhores da imprensa, e depois de diversas tratativas, porque a Fundação Banco do Brasil atende todos o país, e imagina nesse momento que os diretores superintendentes decidiram, sim, através da Fundação Banco do Brasil, doar para os municípios de Gramado e Canela R$200 mil, ou seja, 2.000 cestas básicas, 1.000 para Gramado e 1.000 para Canela.
através desse esforço da ABB, principalmente do presidente Antônio Temarim. A ABB está fazendo um convênio juntamente com o Rotary e com o Orbis, aqui de Gramado, de Canela, para que eles possam fazer a distribuição, já que essas contas correntes serão creditadas em nome dessas entidades. Eu quero registrar o apoio, especialmente das gerências aqui de Gramado, com o gerente Alessandro, juntamente com o gerente de Canela, o senhor Herbert, e ainda, para concluir, colegas, da importância dessas 2.000 cestas básicas aqui para a população de Gramado e Canela, importância social, mas que também do fortalecimento do comércio local, porque todo esse valor, esses R$200 mil, estão creditados em contas aqui em Gramado e Canela, então vão favorecer o comércio de Gramado e de Canela, os mercados de Gramado e Canela que vão atender, sim, essas 2.000 cestas básicas que serão entregues agora nos próximos dias. Obrigado, senhor presidente.